Vamos dar início aos nossos trabalhos, lembrando que a doutrinária de hoje está fazendo a abertura, do ano 2025. Aproveitamos para passar alguns avisos, mas antes de tudo, recepcionar a cada um de vocês que estão aqui encarnados e desencarnados. A nossa casa continua recebendo gêneros alimentícios não perecíveis e também peças para enxoval de bebê, para que possamos fazer a manutenção dos nossos projetos. O NEPOM continua com inscrições abertas para o curso de acolhimento, que ocorre sempre às terças-feiras, às 19 horas. Temos também o nosso artesanato, nossa livraria, e tudo que é comercializado é direcionado para a manutenção da nossa casa. Dito isto, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho e em seguida a nossa prece de abertura. A fé transporta montanhas. Item 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondendo-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos à espiritualidade, agradecendo a Deus por aqui estarmos, cada um de nós, que viemos nesta tarde bater nesta porta, a porta do NEPOM, sabendo de antemão que encontraremos o quê? O alimento espiritual que irá saciar a nossa alma. E assim, que o Mestre Jesus possa abençoar a tarde de hoje, envolver a nossa irmã Glória Pita, nossa palestrante, para que ela possa passar para nós tudo o que ela estudou, para que assim possa, de posse desses esclarecimentos e ensinamentos, fazer com que cada um de nós possamos buscar o nosso aperfeiçoamento moral. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Informamos que este mês de janeiro de 2025, estaremos trabalhando o tema que está no Livro dos Espíritos: Felicidade e Infelicidade Relativas. O tema de hoje, subtema: Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Com a nossa irmã Glória Pita. Saudamos a todos com muito carinho, manifestando a nossa alegria por estarmos mais uma vez juntos
e, sobretudo, desejando que o assunto como preparamos seja útil na nossa existência natural. Sempre estamos chamando a atenção dos espíritas, sobretudo, porque é para eles que nós nos dirigimos especificamente. Demoraria muito mais a nossa contribuição para um mundo melhor se nós não colocarmos o que escutamos na casa espírita, o que estudamos na literatura espírita em prática. A prática é que vai levar o retorno do nosso trabalho. Jesus disse certa vez: vós sois a luz do mundo. Isso é muito grave. Quem assume a postura de espírita se transforma em luz, ilumina por onde passa, elimina a escuridão. Então, o que ouvimos na casa espírita, o que estudamos, repito, nos livros, tem que ser posto em prática. Vivenciar. Não é simplesmente um conhecimento intelectivo. É agradável, é bom, nos faz feliz num determinado momento. Será que assimilamos aquilo que foi dito? E, queridos companheiros, só encontramos uma fórmula para realizar isto: anotar. Nós não temos capacidade ainda de ouvir e reter. Nenhum de nós. É por isso que temos 2 ouvidos. Lembram-se? Entra por um e sai pelo outro. A reunião que nós denominamos doutrinária, ela é uma sala de aula com todas as características. Aquele que traz a mensagem, como na sala de aula o professor, ele deseja que o que preparou sirva de base para ampliar cada vez mais o conhecimento de seus alunos. Se nós não fizermos, ou enquanto não fizermos isso, nós não estamos sendo nem pirilampos. Quanto mais seres luminosos, para onde e por onde passarmos, deixarmos um rastro de luz sob a forma de conhecimento, de tratamento, de fraternidade,
Por isso, a doutrina espírita ainda não faz o seu papel. Nós ainda não temos a vontade determinada. Ainda não usamos nem as técnicas para reter. Se você vem para uma sala de aula e simplesmente ouve, não toma as anotações daquilo que lhe chamou especificamente a atenção, para quando chegar em casa, conferir. Porque, e se o expositor disser uma coisa errada? Como é que você vai saber? Se você anotar, quando chegar em casa, porque geralmente o expositor dá a indicação, você vai lá, você reflete, você memoriza aquilo. É por isso que nós desejamos que o que preparamos seja útil, senão não tem nenhuma praticidade. Escutamos, terminamos a atividade. Vamos nos felicitar como fazemos, não é? Conversar outras coisas. E o que restou? Pensem nisso. Porque as oportunidades reencarnatórias estão cada vez mais se rareando, dificultando. Vocês estão notando? Nossos avós, não quero nem bisavó, nem trisavó, avós, tiveram quantos filhos? Comparem com nossas mães e comparem conosco. Raramente um casal tem mais de 2 filhos. Então, a reencarnação está sendo difícil. Nós já descobrimos mecanismos para burlar a reencarnação. E a lei vai nos dando a utilização dos meios contraceptivos. Raro é o homem hoje que não fez a sua vasectomia. É raro o jovem. Ele já se casa ou já compõe uma família, basta ele e a mulher. Afinal, eles estão muito ocupados consigo mesmo para, entre aspas, perder tempo para cuidar de uma criança. Isso não vem de agora, não. Lembremos-nos das amas de leite. Já foi uma preparação. O homem tinha, no tempo da escravatura, nossa, um filho com a família e um filho com a escrava. Para que a ama de leite tivesse o leite suficiente para alimentar o seu filho, porque a mulher já estava com outros objetivos que não tomar conta de menino. Isso foi se aperfeiçoando, prestem atenção. Isso é história. De tal maneira, a mulher
inventou uma palavra, feminismo, e tem muito o que fazer na rua. E para completar, o aparelho chegou para fechar o circuito. Compra o aparelho e dá ao filho. Nós precisamos pensar. Nós precisamos fazer uma análise séria de como os degraus estão sendo seguidos. Qual será o futuro da reencarnação? Precisamos pensar nisso. O que seria de nós se os nossos pais pensassem como as mocinhas de hoje, os rapazes de hoje estão pensando? Filho, não. Onde estaríamos nós? Deixo essas confusões na mente de vocês para pensar. Sem a reencarnação, nós não evoluímos. É regra divina, é do Criador. Lembremos-nos disso. Fecho o pano e vamos para o trabalho como determinado hoje. Quando nós estamos estudando, e uma observação muito importante, carinhosa e determinante até. Ninguém aprende espiritismo sem estudar. E isto é desde quando a doutrina foi organizada. Se a imprensa não tivesse existido com o seu objetivo, nós não tínhamos a doutrina espírita. É o século XIX que dá um salto de qualidade para o progresso, que progresso é diferente de evolução, e a Terra se abre para receber com as possibilidades que ela é constituída a doutrina espírita. O livro não existia. Quando dizemos isso a um jovem, ele nem presta atenção a essa afirmativa. Mas é uma diferença fundamental entre como eram usadas as informações. Lembram-se vocês? Os sacerdotes eram as únicas pessoas que tinham acesso aos papiros, àquelas anotações especialíssimas pela fragilidade, que requeria o ambiente. Somente eles poderiam pegar. Somente eles tinham acesso. Somente eles compreendiam. Vocês lembram de Jesus? Somente Mateus sabia ler. Todos os outros
apóstolos eram analfabetos. Somente Mateus. Isto vai se reproduzindo, significa nós não avançamos para que no século XIX a imprensa pudesse possibilitar não o entendimento tão somente para os sacerdotes. Por isso é que as igrejas tradicionais se impuseram, que somente eles tinham acesso para interpretar como quisessem. Com a chegada da imprensa, o livro passou a ser um mecanismo popular. É chegada a misericórdia de Deus para todos, para nos mostrar a necessidade da aprendizagem, para que todos possam ler e aprender. É por isso que a doutrina é composta de 5 livros. Se você não estuda, se você não lê, você nunca aprenderá Espiritismo. É necessário e indispensável que nós aprendamos para entender por que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal tem a mesma caminhada. O sal já foi a moeda de troca de tudo. Lembram-se? Era tão raro que tinha o valor que nós demos há algum tempo aos metais, ao ouro, e agora a um pedaço de papel, e agora a coisa já está sendo mais fácil, que não precisa nem andar com dinheiro no bolso. Basta um pedacinho de papelão que a gente chama o cartão. Não sei daqui a 2 anos o que vai acontecer. A vantagem da velhice é essa. Todo mundo sabe da minha idade, eu tenho 91 anos e já vi o que eu vejo hoje. Eu acho tão interessante eu fazer essa comparação, sabe? Porque a gente andava com o bolso cheio de dinheiro, a cédula era grande, foi diminuindo, quando apareceu outras moedas, e quando apareceu, hoje em dia é um pedacinho de papel, um cartãozinho, que não tem nem expressão, mas eu boto na máquina, boto minha senha, então outras formas virão facilitadoras. Agora que eu vou começar a palestra. Facilitar para quê? É a grande pergunta que nós espíritas temos que fazer. Para que tenhamos tempo de aprender. Aquela história da máquina de lavar roupa. Hoje, até homem pode lavar roupa, porque joga a roupa na máquina, bota sabão líquido. Gente, é uma diferença de sabão massa fundamental. A mulher botar uma bacia na cabeça
e buscar onde tinha uma fonte. Só ela que lavava. Hoje em dia não. Bota lá na máquina e sai. A máquina lava, a máquina seca. Quando chegar, está pronta a roupa. Eu estou dizendo essas coisinhas a vocês para vocês se lembrarem qual a postura que o futuro nos reserva. Nós temos que aprender para escolher, para determinar, para conduzir a tecnologia, enfim, para a nossa evolução. E os espíritos, o livro dos espíritos, dividido em 4 grandes partes. Na última, como vocês estão vendo e já foi dito aqui, já na questão 920, Kardec pergunta: pode? O verbo é relativo, hein? Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Os espíritos dizem: não. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Aqui tem um erro. Prestemos atenção. Não é a vida. Nós temos que fazer uma diferença fundamental entre vida e existência. Às vezes nós encontramos algumas dúvidas, porque sabemos que a codificação espírita, ela é originária em francês, e as palavras mudam a sua conotação explicativa com a tradução. Por isso, nós temos que ler com atenção para verdadeiramente aprender. Não é a vida. A vida existe para nós desde quando Deus nos cria. Nós temos vida. E a vida é eterna. O que quer dizer a palavra eterna? Que nunca vai se acabar. A diferença é a existência. A vida é departamentalizada por existências. Essa é uma novidade que a doutrina espírita se empenha em nos mostrar. Nós temos vida. Tudo na criação de Deus é eterno, tem vida. Mas a vida é dividida, é expressa por existências. Quem sabe quantas existências nós temos? Nenhum de nós tem isto em números, mas existe em nós um regulador disto. Quando somos criados por Deus, temos potencialidades para desenvolver nas existências. Sim. Mas tudo fica registrado. É uma mágica tão fantástica que a doutrina nos permite perceber isto com palavras. Este registro se chama consciência. A cada existência, a consciência guarda
o que se fez, o que se aproveitou, o que se programou. Os espíritos nos dizem isso, que nós programamos como se fora numa viagem. Vamos para um determinado lugar, onde a época que nós estaremos lá é calor. Nós não levamos agasalho. Nós levamos a roupa adequada, as condições adequadas para o tempo que estamos lá. São equivalentes aos anos que nós vivemos as existências. Depois nós voltamos para o nosso berço de origem. É igualzinho a tudo aquilo que nos acontece. Vocês já pensaram nisso? Às vezes, nós queremos ficar mais um pouquinho. Temos que observar, gastar menos, para que tenhamos a manutenção no lugar onde nós ficamos. Nós gostamos, aproveitamos, mas temos que voltar para a nossa casa. E a nossa casa é o plano espiritual, porque nós somos espíritos. Participamos, compartilhamos daquilo que estamos em visita. Nós estamos aqui em visita. Então, na realidade, esta resposta está nos dizendo que nós temos uma atividade a realizar. Quando vamos a um passeio, temos um objetivo. Isso também pode ser entendido de como estamos. Uns estão há mais tempo, como eu. Outros não gostaram ou não aproveitaram, sei lá qual é a razão, e voltam mais cedo. Mas é preciso que cada um tenha o seu objetivo. É preciso que cada um de nós observe-se para ver, para responder um questionamento que eu vou colocar para vocês agora. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para aqui para quê? Estou cumprindo o que eu programei? Ou me desviei daquele objetivo para o qual eu programei esta viagem? Este é um questionamento que todos nós vamos ter que fazer. Se não fizermos pela compreensão, haveremos de fazer pela imposição. Imaginemos levar 50, 60, 70 anos na Terra e não ter cumprido nenhuma daquelas condições para a qual ou para as quais eu me programei no plano espiritual, quando
reencarnei. Não vivi. Chegar aqui e não encontrar aquilo que eu pretendi, não busquei, não melhorei. Para que então reencarnar? A lei de Deus, que é perfeita, estabelece então que eu devo me incluir no excelentíssimo, reverendíssimo, digníssimo sofrimento. Porque eu não aproveitei, eu nem me conheço. O espírita tem essa responsabilidade, já que ele pretende, já que ele encontra uma doutrina pronta, ele tem que se autoanalisar permanentemente. Eu estou fazendo aquilo para o que me programei? Eu estou desenvolvendo a minha inteligência, a minha vontade, a minha fé, o meu pensar, o meu sentir, a minha razão, as minhas potencialidades que Deus me deu desde que me criou. Por isso, nós temos que fazer este exame para não nos equivocar, para não, se eu puder usar essa expressão que eu acho indevida, perder tempo. Na verdade, o tempo não é para ser ganho, o tempo é para ser vivido com as capacidades que Deus me deu e que são individuais e intransferíveis. A doutrina espírita é uma doutrina de razão. A doutrina espírita requer de nós a utilização do que nós configuramos já hoje como espírito. Hoje nós já podemos dizer quem é o espírito. Não é algo imaginário como pensávamos, não é algo irreal que não tem definição, não. O espírito é um ser, e todo ser tem uma constituição. Qualquer que seja ele tem uma organização, por mais simples que seja. E nós hoje já podemos nos autoanalisar. Já temos gravado em Dona Consciência, perfeitamente clareado, qual o nosso papel. Jesus disse isso de uma maneira que, mais das vezes, nós não associamos. Ele disse assim: buscai e achareis. Não é buscar qualquer coisa, é buscar em si o motivo pelo qual nós estamos aqui, ou em outro lugar qualquer. Não é uma situação que não deva ser examinada, é bem pelo contrário. Em todos os momentos, em todos os tempos, nós temos que consultar Dona Consciência para não cairmos, lá vai Jesus outra vez, em tentações, ou seja, em enganos. Tentações significa os nossos enganos, e nos desviarmos
da programação, tornando inócuo o período que tínhamos para evoluir. É muito sério isso, ao mesmo tempo que é muito simples. Até em palavras, e eu tenho certeza que todos vocês estão acompanhando o meu pensamento. Talvez não concordem, talvez ainda não compreendam a essência da importância, da seriedade do que eu estou dizendo, mas podem perfeitamente compreender. O que eu vim fazer aqui? Um passeio, porque eu tenho que voltar para minha terra de origem com algum objetivo. Quando nós vamos para algum lugar, nós temos um objetivo. Conhecer aquele lugar, conhecer o povo, conhecer os costumes, sei lá, aumentar a nossa intelectualidade, fazer arte. Nós temos a escolha. Deus confia tanto na sua obra, que somos nós, que nos dá a condição de escolher. Escolha! Nós escolhemos e temos que realizar. Não dentro desse simplismo, comer, reproduzir, andar, sei lá o que é que a gente faz. Não, é um patrimônio que nós estamos organizando em nós mesmos. É muito bonito isso, porque Deus confia em nós. Afinal, foi Ele que organizou. E nós não temos que falhar. Porque a única contraprestação é o sofrimento. Para que restauremos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, essas características que ainda guardamos sem proveito nenhum, eu posso dizer isso. Então, a doutrina espírita, ela exige de nós que prestemos atenção a nós mesmos. Nós não viemos para a Terra para sofrer. Nós viemos para nos aperfeiçoar. Porque saímos da ignorância. Ignorar não é um termo pejorativo, é técnico. Nós não sabemos, então ignoramos. Mas se alguém nos vier dizer, você é ignorante, nós nos espiamos todos. Porque a gente já sabe ler, a gente já sabe, a gente já sabe. Não, nós ignoramos o objetivo para o qual nós nos propusemos a estar na Terra. Esse mesmo pensamento, queridos amigos, deve estar fazendo outros seres que estão em outros planetas. Os mesmos. Por quê há tantas moradas na casa do meu pai? Nós acreditamos na Bíblia. Deus criou os céus e a terra. Pensávamos assim. Hoje, nós já dizemos que o mundo, o universo, o universo está em expansão. É uma diferença fundamental de conhecimento. O que tem por aí que a gente nem sequer sabe, convida
naturalmente com habitantes, com objetivos, nós não podemos nem contar. Por isso é que temos que prestar atenção ao papel que cada um de nós está executando, fazendo o seu próprio patrimônio. Vou repetir, que é individual e intransferível. Nenhum de nós se transfere para o outro. Nós ainda estamos na fase de considerar que o outro é meu filho, meu marido, minha mulher. Coisa horrível. Nós só temos a nós mesmos para tomar conta. E tomamos conta tão mal. Ainda queremos tomar conta do outro. Olha que ignorância. Não sabemos nem qual é o nosso objetivo, mas temos capacidade para saber. É só querer. E queremos tomar conta do outro. Meu. A gente faz assim, um possessivamento, não sei nem se tem essa palavra, que comprova nossa ignorância de quem somos, onde estamos e para onde iremos. Então nós viemos para aqui, dizem os espíritos, como prova. O que significaria essa palavra, essa expressão, prova? Quer dizer, melhorar. Não é castigo, não. Que castigo nem existe mais no nosso vocabulário. Deus não nos castiga, Deus não nos pune. Ao contrário, Deus nos dá cada vez mais a possibilidade de sermos livres em escolher. Ele confia na sua obra, que somos nós. Ficamos apegados a coisinhas, ficamos apegados a situações, quando na verdade nós somos livres para solucionar qualquer coisa, porque para isso Deus nos deu a consciência. Fez errado? Quem me escuta sempre, eu não tenho como sair dessa engrenagem. Buscar no poeta carioca aquela conversa espiritual. Reconhece a queda e não desanima. O que é que faz? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, assinado Ataúfo Alves. Isso é espiritualidade. Reconhece o equívoco, não tem importância nenhuma, não tem mais inferno, não tem mais diabo, não tem mais castigo. É só fazer como a galinha, né? Quando se molha, levanta a asa, sacode, a água escorre e ela continua no seu trajeto, porque a vida continua. Então Ataúfo Alves nos dá essa lição de uma maneira confortadora. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
sem medo, como diz o outro poeta, de ser feliz. De vez em quando um diz alguma coisa assim para poder levantar nossa moral e a gente nos enxergar realmente. Por isso, a prova tem que ser entendida como um momento, uma oportunidade. Fiz errado? Fiz. Eu pensei que estava certo. Foi bom para mim. Mas eu vou analisar. Deus já me deu, lá vai Gilberto Gil, viu? Régua e compasso. O meu caminho eu mesmo traço. A responsabilidade de rever o erro e começar de novo. Vejam como é bonito, confortador pensar desta forma. Ao invés de o pecado mortal, o pecado venial, vocês sabem isso? Isso não tem importância mais para saber, não. Mas tinha um pecado mortal, um pecado venial. Deus não perdoa. Vejam. Por isso ele criou o inferno. Agora o Padre perdoa. Vejam que incoerência. Deus me condena. As penas eternas se eu errar. Agora o Padre, ele tem o poder. Tem sentido? Pergunto a vocês. E a gente acredita, os milhões e milhões ainda acreditam, que aquele padreco ali, benzendo a gente, perdoou porque me mandou rezar 4 Ave Marias, 5 Pai Nossos e pronto. Eu nem vou me importar mais se eu errar outra vez, eu torno ir para o confessionário, o padre torna a me abençoar e eu continuo. Ao passo, se eu fizer este autoexame permanentemente, como eu estou me conduzindo comigo mesmo, com a minha família, no lugar onde eu trabalho, com o meu próximo. E aí, lá vai Jesus outra vez. Fazer aos outros o que eu quero que seja feito a mim mesmo. Sem essa regra praticada, nós não fizemos nada. Nada em nosso próprio benefício. É esse exame de consciência que os nossos registros exigem. E lá vai outra convocação, Santo Agostinho. Ele diz assim: toda noite, olha, toda noite e a todo dia sucede uma noite. Passe em revista tudo aquilo que você pensou, você disse e você fez, para traçar o projeto de amanhã. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda noite, hein? Porque a lembrança está recente e nós caímos em nós, como se diz, né? Cada um cai em si e diz: não está certo isso que eu fiz. Da próxima vez eu vou estar atento, espírito, para não fazer da mesma forma. Aí Jesus vem com a sua mansidão e diz: não nos deixei, Pai, cair em tentação. Vejam como
as facilidades estão à nossa disposição. Por isso é que o espírita será a luz do mundo. Quando ele põe em prática aquilo que está aprendendo, aquilo que os outros que já sabem estão revelando, porque esta palavra revelação tem um sentido específico, e cada vez mais a capacidade de cumprir a sua tarefa, a sua programação. Se não fizermos isso da forma como está facilitado, é que nós vamos à expiação. Porque há uma ordem especial, todos nós alcançaremos perfeição. Nos libertaremos dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas imperfeições. Nenhum de nós, porque não existe nenhum inferno, está estabelecido que lá vai ser a nossa morada. Fazendo a nossa programação, nós não precisaremos de expiação, ou seja, a obrigatoriedade que a gente vê a toda hora, a todo momento. Uns já nascem com essas imperfeições vistas, declaradas. Outros, ainda ocultos, que nós chamamos de doenças, vão aparecer lá mais adiante. Prestemos atenção, fazendo esse parêntese agora, a onda de autistas que estão reencarnando. Agora nós descobrimos e eles estão evidenciando as suas faltas antigas, quando a medicina já tem, e a psicologia já tem condição de ajudá-los. Onde eles estavam? É uma pergunta. Aguardando o quê? Eles não poderiam reencarnar quando a medicina não pudesse fazer nada por eles. As substâncias, a psicologia e essas ciências do psique que nós estamos já adotando e dominando. Chegou a hora deles voltarem com todos os esclarecimentos, com todas as situações adequadas para expiar as suas faltas. Isso se chama a infinita misericórdia de Deus. Prestemos atenção. Não precisamos ser castigados. A gente tem que bater nessa tecla. Não precisamos errar. Nem isso nós precisamos mais. Porque já temos todos os conhecimentos apropriados para acertar. Volto àquela afirmação. Se por acaso der um escorregãozinho, sacode a poeira e dá a volta por cima. E começa no outro dia. Porque fez o autoexame, percebeu que não fez ao outro o que queríamos que seja feito a nós mesmos, não praticamos a caridade, não praticamos a misericórdia, mas amanhã, e sempre haverá um amanhã, eu vou fazer diferente. Pronto, ficou de bem com a vida. Faz e não precisamos expiar, sofrer, trazer sequelas que comprometam o nosso bem-estar.
Por isso, vamos orar para nos sentir como remédio facilitador e curador de todas as nossas dificuldades. É a oração, gente. Não é essa oração recitada, em que as palavras se desenvolvem, mas a oração sentida, aquela que busca a energia dos que nos ajudam nesta caminhada. Os Espíritos nos dizem que nós temos um anjo de guarda, que nós temos os Espíritos protetores, que nós, olha, eu acho que tem uma procissão nos ajudando. Não é possível que a gente não veja um deles, não sinta a sua proteção, nos chamando a atenção para melhorarmos. Mas Jesus, quando nos diz, veja quem tenha olhos de ver. É fantástico isso. Veja quem tenha olhos de ver. A todo momento nós estamos sendo protegidos, amparados, esclarecidos, revelados. O que nos falta? Eu pergunto a vocês. O que nos falta para sermos felizes? A resposta é inequívoca. Nada. Somente a nossa ação. Somente a nossa atenção a nós mesmos. Ao invés de ficarmos olhando a vida dos outros, apontando os outros, olhemos para nós a todos os momentos, para não cairmos em tentação e não olhar especificamente ao assunto, a riqueza do outro como uma dádiva, um privilégio de Deus, porque a verdadeira riqueza está em cada um de nós. A riqueza material é boa, sim. Se não fosse ela, não tinha a tecnologia, não tinha o progresso, não tinha o trabalho remunerado. Nós estaríamos ainda na escravidão. Mas aquele que se compromete com a movimentação dos bens materiais, que nós chamamos de riqueza, ele tem um trabalho a fazer. Ele tem um objetivo para o qual ele se programou. Não é privilégio dele, não, é compromisso. É através dele, volto a lembrar, o trabalho remunerado, o progresso material, a tecnologia, o desenvolvimento das coisas que facilitam a nossa vida. Para que o outro, olhando e valorizando, e não desejando, porque não tem capacidade de gerenciamento. Ele está ainda no processo inicial de autorreconhecimento. Eu lhes trago essas informações para serem utilizadas. Este é o trabalho do espírita. Esta é a tarefa que nos cabe para que nós possamos realmente, quando voltarmos à nossa verdadeira situação espiritual, dizer a quem nos vai recepcionar: eu fiz o meu papel, eu me esforcei para fazê-lo, eu compreendi quando Jesus disse que eu era o sal da terra e a luz do mundo. Machuquei muito vocês?
Tem gente ali que não fez assim. Não é para machucar. É para animar. É para despertar. Porque nós estamos neste período. Se fôssemos ainda antes desses esclarecimentos, nós não podíamos falar com essa liberdade. Lembram-se? Quem falasse, o que entendia, era morto aonde? Em praça pública, na fogueira. A Santa Inquisição. Eu já estaria queimada há tempos. Mas hoje eu posso falar. Eu posso estimular você, que até então só fez errado. De hoje em diante, você quer fazer o bem, a validade está com você. É Deus, que é nosso Criador e o mantenedor de tudo que existe. Não é para machucar ninguém, é o contrário. Acorde. Se você ainda está preso às coisas materiais, elas são importantes, claro. Sem elas, a matéria não executaria o seu papel. Mas vamos estudar, vamos ler, vamos refletir, vamos raciocinar, vamos discutir, vamos nos auto-ajudar. É confortando um ao outro que nós saímos da tristeza e da depressão. É ajudando-nos, e não existe outro aconselhamento senão aquele de Jesus. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Esta é a regra. Esta é a decisão de sermos felizes. Obrigada pela atenção de vocês. E vamos discutir. Vamos opinar. Vamos melhorar cada vez mais a nossa capacidade de se automodilar. Afinal, nós somos a luz do mundo. Está aberto para... Permite uma pergunta? Pois não? A irmã começou falando da restrição da reencarnação. Sim. Seja através de mecanismos de fuga, da tecnologia. Isso não vai de encontro ao planejamento divino, já que é uma regra divina de que a gente só evolui através da reencarnação? O homem está conseguindo, ou seja, ir de encontro ao planejamento? Na Terra, ou seja, nesse primeiro período em que a necessidade é essa. Veja, todos nós fomos criados, nós não nos reproduzimos. Então existem criaturas que estão por todo o universo e que não foram submetidos à reencarnação, ou seja, a matéria como motivador. Não me pergunte mais nada, porque eu não auxiliei Deus neste processo. Não. É o que a gente entende. Os que estão precisando de reencarnação são aqueles que eu posso interpretar. Acreditam que só a matéria pode lhes dar a experiência para melhorar.
E se existirem outros mecanismos? A gente está examinando sobre esse ponto de vista, não é? Eu acho que aqui é a esbórnia. Nós somos os piores. Então precisa da matéria para enxergar. Quando a gente nasce cego, enxerga? Não enxerga. Mas todos nascem cegos? Não. Há quem enxergue. Vamos comparar isso com a condição material e a condição espiritual. Ver não significa necessariamente enxergar. Mas nós precisamos enxergar para ver. Então, estamos pensando que somos muito sabidinhos, burlando para não ter trabalho material. Quem não quer filho? Para quê? Sinceramente, para não ter o trabalho material de cuidar, de zelar, de manter. Isso é digno. É uma forma de egoísmo. Aí, se eu tivesse mais tempo, eu ia sentar o pau na mulher. Fica para outra vez. A mulher é a forma escolhida. Não pode se furtar a isso. Ela tem todos os mecanismos dados por Deus na nossa condição material para gerar, parir, aleitar e cuidar. Foi Deus que deu. Só para botar formiga na cabeça de vocês, formigueiro, sobretudo dos mais jovens, se ela não faz o seu papel, descumpre a lei de Deus. Nós estamos no mato sem cachorro. Vocês conhecem esse ditado? Que o cachorro é que guarda quem entra no mato. Quando o mato não tem cachorro, entra qualquer pessoa, entra bandido, entra outras feras, destrói o mato, faz uma cavação. Porque faltou o cachorro. Nós estamos interpretando tudo errado. Querendo manter uma situação que não está própria. Só que pode parir um filho a mulher. Ainda não nasceu um homem com útero. Por quê? Não fiquem me olhando não, que não foi eu que fiz ninguém. A lei divina. As leis divinas. A lei divina que é inderrogável. Isso não nos impede de sermos intelectuais, de sermos sabidas, de sermos dirigentes, de sermos presidentes, de sermos o que quisermos. Mas não podemos nos furtar de executar o nosso papel. Fomos nós que escolhemos estar mulheres. Quando chega na hora de executar, se nega? E agora?
Vamos rever. Né? Vamos avaliar. Vamos, sei lá, o que é que a gente tem que fazer. Levantar, sacudir a poeira e continuar na tarefa. Já passei do horário, não foi, minha senhora? Eu me entusiasmo, às vezes, para poder aproveitar a oportunidade. E a gente agradece. Gratidão. Gratidão. Venha com gratidão, sem mudança. Que não significa nada. Refletir em tudo que foi dito hoje pela nossa irmã Glória Pita, pelo cuidado, né, com cada um de nós, que possamos levar as reflexões e tudo que ela trouxe para cada um de nós, que com certeza vai influenciar positivamente para o nosso despertar. É o meu desejo. Vamos então passar para a segunda parte, que é a nossa oração de encerramento. Hoje teremos o passe individual. Individual. Uma das coisas mais eficientes que nós temos é o passe. Quando ele é compreendido, quando ele é aceito nas suas condições. Gente, o passe é uma mágica criada por Deus para que nós sejamos o canal para fortalecer o outro. Isso é muito bonito. Quando eu encontrar com Deus, tira esse microfone para a bobagem que eu vou dizer. Quando eu encontrar e dizer, você é o cara. Tudo que você fez está certo. Tudo que você fez é eficiente. Para poder a gente fazer. O passe é um milagre. Quando a gente aceita ele, quando a gente realiza a sua proposta. Por isso que eu fiquei admirada, é individual. Eu sinto os espíritos estão fazendo coletivo. Porque o passista é rápido, porque tem que acabar logo, porque o individual não. Você tem que se centrar para se beneficiar por inteiro. É fantástico isso. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Vamos então continuar nessa vibração de luz, de aprendizado. Agora, para agradecer ao Mestre Jesus por tudo que foi preparado para nos receber na tarde de hoje, encarnados e desencarnados. Que nesses breves minutos que aqui passamos, onde escutamos com cuidado e atenção a temática da tarde, a espiritualidade foi trabalhando em cada um de nós, aproveitando da nossa atenção, do nosso foco, para nos envolver o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. E assim, Mestre amado, só temos a agradecer por toda a luz que existe aqui no nosso NEPOM e que levaremos conosco no nosso retorno aos nossos lares. Que a tua luz seja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. No próximo sábado, dia 18, teremos como subtema Criando Novas Necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Com o palestrante Yuri Carvalho. Gratidão.
depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da